Boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Jardel já está por aí. Já acabei de ver você, Jardel. Aí. Já te chamo. Que bom estarmos aqui juntos. Boa noite, Zé. Boa noite a todos do Centro Fraterno Luz e Caridade e aqueles que não conhecem o Centro Fraterno, mas que estão aí também. Boa noite. Eu quero que vocês me deem aí um ok para o som, se tá legal para a gente fazer a nossa live. Mari Castro, saudade imensa de todo mundo, me sinto feliz demais. Toda quinta-feira, quando nós estamos juntos, que maravilha. Sandra, boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão chegando agora, as pessoas que assistirão depois, então bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Fraterno Luz e Caridade, online por enquanto ainda. Estamos online. Boa noite, Sueli. Ainda estamos online. Cibele, nós ainda não retornamos. Várias pessoas me perguntando. Estamos observando, estamos vendo aí uma luz no fim do túnel. Esperemos que a gente possa retornar o mais breve possível. Realmente, eu tenho essa esperança para que a gente possa retornar, porque está fazendo muita falta para a gente e para as pessoas também, não é? Então, eu tenho fé no Pai Criador da vida, que isso vai se minimizar. Boa noite, Joel. Com a vacina se ampliando aí cada vez mais, né? Então, essas cepas que elas esfraqueçam. Boa noite, Ana. Que elas esfraqueçam para tornar as nossas atividades. Então, eu tenho esperança, eu tenho fé e nós estamos percebendo aí que realmente baixou muito o número, mas preferimos ainda ter cautela e observar. Então, sejam todos muito bem-vindos e numa época dessa, onde nós estamos vendo aí tantas pessoas que perderam seus entes queridos, familiares que ainda não conseguiram se aprumar, perdendo a centralidade. Então, nós precisamos realmente de trazer esse tema. Boa noite, Soraya. Esse tema, Marilda, esse tema que nós vamos trazer hoje sobre mediunidade, que com certeza a mediunidade, inclusive, ela não pertence a nenhum segmento religioso. É comum, inclusive lá no centro, nós temos muito essa experiência de alguém, quando tem um desencarne da família, procurar um centro espírita, não é? A gente percebe isso e fala assim, eu vou porque alguém desencarnou da família, e quando chega lá, às vezes até se decepciona, porque o que queria seria uma coisa que não é bem isso. Centro espírita, a mediunidade na casa espírita, pelo menos de uma época para cá, ela se torna uma coisa mais fechada, não é? Mas é uma coisa que realmente, Cristina, é uma coisa assim valorosa que nós temos que exercitar com muito respeito. E as pessoas que nos chegam procurando notícia do ente querido que desencarnou, e eu tenho recebido inúmeros zaps, e e-mails é mais zap. Zap, meu Deus, são muitos. Como eu faço, como eu entro em contato. Gente, nós não somos daqui. Nós estamos aqui até um determinado momento e retornaremos por alguma situação, o Covid, ou alguma situação natural, ou aquilo que nós chamamos de acidente. Enfim, é isso que vai acontecer. Qualquer um, em qualquer momento, qualquer um de nós iremos retornar ao mundo espiritual.
Boa noite, Juraci. Que bom. Juraci de São Paulo, falando conosco aqui. Eu fico muito feliz. E as lives nos proporcionam isso, estar com esses irmãos queridos. Inês também, São Paulo também, está interagindo com esse povo. Sejam muito bem-vindos. Jesus abençoe a todos vocês e aos seus lares, seus familiares. Então, gente, a mediunidade, ela é uma faculdade que nós temos, cada um em uma proporção maior, outra em uma proporção menor, mas de alguma forma, todos nós temos esta sensibilidade. E não precisa ser espírita ou espiritualista para tê-la. Você pode não ter nenhum segmento religioso ou ter algum. O que importa é a sua fé. Você pode, outro Juraci, grandão, você pode sim ter nenhum segmento religioso, mas você pode, durante o sono, transcender e entrar sim em conexão com o seu ente querido. Quantos de nós temos aqueles sonhos que não sabemos explicar, não sei onde estou, era uma pessoa que já não está mais no mundo físico. São sonhos lúcidos que nós chamamos, né? Que na maioria deles são desdobramentos. Então, aí a mediunidade está acontecendo. Então, ela é uma faculdade que todos nós temos. E ela vem conosco, essa capacidade que nós temos de interagir com outras pessoas, até inclusive encarnados. Há pessoas encarnadas que se comunicam, que é só pensar na pessoa, a pessoa liga. Então, isso é uma comunicação mental. Nosso pensamento tem força e ele vai muito além. Tanto que nós, após a live, nós fazemos aquela vibração, entramos na sintonia, na frequência com os mentores amigos, buscando cura, centralidade, equilíbrio. Na verdade, com os mentores amigos, isso aí nós fazemos através do pensamento. E a fé é uma grande ferramenta para que a gente possa fazer isso. Nós somos luz, não tenho dúvida. Nós somos luz. Nós transcendemos distâncias e nós não morremos. O que realmente acaba é o corpo físico. Esse sim, ele tem prazo de validade. Tenho certeza. Quem é mais que está aí? Josefa, Luana, Fabiane. Quem é mais? Deixa eu ver. Que bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês. E aí, assim, você fala demais, falo mesmo, falo, gosto de falar, gosto de interagir com as pessoas, interajo, gosto de sentir vocês, porque a gente sente essa energia do Centro Fraterno de Caridade. Fico muito, muito feliz. Boa noite, Marcinha, em ter vocês aqui. Sinta-se aí, vocês todos, aí um afago no coração, porque eu fico desta forma muito feliz com vocês. E o assunto de hoje é justamente esse. Nós vamos falar sobre mediunidade. E quem vai falar é o Jardel. E nós... Jardel, peça para entrar aí, Jardel. Nós vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade, desafios e soluções. Então, é esse o nosso tema de hoje. O Jardel já está aí. Eu vou já chamá-lo. Feliz demais. Lívia, como tá você, Lívia? Como tá sua mãe? Fala para sua mãe que eu mandei um abração, viu? Minha amiga linda. Quem é mais? Cíntia. Radiologia, já sei quem é. A filha do meu amigo Ivan. Dá um abraço, Ivan, Cíntia, por mim, na sua filhota. Bem, vamos parar de dar boa noite, porque senão a gente não tem live. Iracema vai ficar boa noite, boa noite, boa noite. Então eu vou chamar o Jardel, que ele já está aqui. Deixa eu chamá-lo. Cadê o Jardel? Deixa eu ver aqui, que esse meu celular está querendo pifar. Isso.
lá ele está com alguma coisa. Ai, que bom, ela está ótima. Que bom, diga ela que eu mandei um abração, um beijo no coração. Boa noite. Jardel, saudade de você, Jardel. Olá, Tu não também, pode. igualmente. E aí, como estamos? Estamos bem. Ah, que ótimo. Passando aí por esse tsunami aí, né? Essa roleta macabra que parece que está se acalmando. E vamos ter fé, Uhum, né? Para a gente conseguir passar, a gente precisa seguir a nossa caminhada. é. E tá indo por aí. E Se eu não estava enfrentarmos, fazendo vamos um fazer o pré. quê, né? Hã? Se não aceitarmos e enfrentarmos, vamos fazer o quê, né? Não tem como. A vida precisa seguir, não é? As pessoas, o aprendizado não para, não acaba. Isso tudo que nós estamos passando faz parte desse aprendizado e a gente Uhum, precisa ter consciência disso. Não é a primeira vez que o planeta passa por uma pandemia, não é? Já tivemos outras tantas e essa também uhum. ficará na história. Ficará na história É. quando E passar. o mais E a interessante gente. é que não é a primeira vez, não é a primeira vez que passamos por isso, né? Porque se eu sou Sim, espírita, sim, acredito em reencarnação, e se eu acredito em reencarnação, acredito que sim. quem foram os antepassados que passaram por esse mesmo tipo de problema, se não nós mesmos, né? Sim, também, também. E aqueles que retornaram ao mundo espiritual, eu acredito que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita, não é? Eu me Sim. lembro que o Divaldo estava falando na palestra, e a segunda vez ou terceira que eu falo isso, perguntaram se ele não tinha medo da Covid. Aí ele fala que ele, com a idade que ele tem, de algum processo, né, o corpo irá levá-lo, né, É, ao mundo espiritual. Seja o que Deus quiser. E ele agora teve internado, já saiu, está em casa, ainda não é o momento. não Jardel, quebra, né? eu fiz, já viu? Não, Eu acho toda vez que que ele é internado, cria uma expectativa na gente. Vixe, é agora. eu tremo na base. Mas eu acho que o trabalho dele é tão lindo, é tão grandioso, que eu falo a nível de amor, a nível de fraternidade. Né? Isso é tão grandioso que eu acho que a espiritualidade faz assim, vamos esticar o corpo físico aí até quando ele aguentar, porque aí precisa desse cara lá embaixo. Verdade. E, e o trabalho dele é belíssimo, e a gente precisa orar muito por ele, não é? Uhum, E agradecer a Deus por tudo, né, que ele tem feito por nós, a literatura maravilhosa dele, que uhum, Chico Xavier trouxe, que está sendo aí o norte para que a gente se equilibre aí, para que a doutrina espírita tenha o maior conhecimento de tudo, né? Do mundo que o Kardec tirou a ponta do lençol e uhum. agora Chico Xavier, Divaldo jogou para cima para a gente beber aí nessa fonte de entender quem somos nós. Então, você viu que eu fiz um preâmbulo sobre o nosso tema de hoje Uhum. e, e eu gostei muito quando você falou do soluções e desafios. Muito bem pensado isso aí. Então, agora é com você, já falei demais. Obrigado, obrigado. Mas você nunca fala demais quando fala tão pertinentemente, né? Você fez uma bela introdução aqui da minha fala. Eu vou fazer muitas pontes com o que você falou. E, assim, só deixando logo claro para quem está nos assistindo, muito boa noite, pessoal que está entrando, que está aí com a gente. A minha proposta hoje é a gente falar de mediunidade em profundidade, não a mediunidade tipo dos fenômenos ou essas questões da mediunidade no nosso dia a dia. Enquanto médiums, né? Enquanto comunicadores, nós estamos em sintonia constante, né? Com os espíritos e tal. E eu queria explorar mais as possibilidades de reflexão a respeito desse tema. Até porque também para mim é um desafio, porque eu não estou muito acostumado a falar sobre mediunidade.
quem me conhece sabe que meu negócio mesmo é evangelho, é falar de Jesus, é falar de psicologia profunda, é falar de eu, é falar de ego, é falar de autoconhecimento, é falar de perdão, de caridade, né? Isso sempre voltado para o que Joana nos propõe, que é o estado de consciência espiritual. Então, sempre na minha fala, eu tento trazer algum conteúdo que lembre que nós devemos estar sempre atentos na questão de enxergar, o espiritismo em tudo e em todos. Porque de que adianta participar de tantas lives? De que adianta ler tantos livros? De que adianta participar de grupo de estudo, fazer trabalho voluntário e a gente não se transforma a partir dessas atividades, né? É como se fosse uma entrega de valor por barganha. Uma espécie de esquema de troca, sabe? Eu dou e ganho bônus hora. Tá. Beleza. Essa questão da recompensa já foi discutida na literatura espírita muitas vezes e nós já percebemos que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Espíritos, inclusive pós-Kardec, insistem muito nesse aspecto de a gente poder enxergar, desenvolver a percepção espiritual da vida e começar a enxergar a espiritualidade que existe nas situações que a gente passa, nos problemas que a gente vive, nas pessoas com quem a gente convive. E tudo isso é porta de entrada para vários tipos de vibração. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Kardec, né? Ele não diz em questão nenhuma, inclusive. Quer dizer, ele elabora bem isso, questiona bem isso, mas na introdução é que ele já começa a falar disso. Na introdução de O Livro dos Espíritos, né? Lá no resumão que ele faz da doutrina espírita, não sei se vocês já leram ou conhecem, no item 6 da introdução, ele faz um resumo enorme, né, da doutrina espírita, e diz assim: o ponto de partida para o estudo da ciência do infinito é esse aqui. E aí ele traça vários itens que, tipo, procuram representar em poucas palavras do que é feita a doutrina espírita. E tem uma parte sobre mediunidade que me chama muito a atenção. E todas as vezes que converso com alguém sobre mediunidade, eu assisto uma palestra, eu leio um livro sobre mediunidade, eu lembro desse trecho, que está na introdução. Ele fala assim: as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. É a primeira frase que ele bota. A comunicação dos espíritos com os homens, veja que ele não fala dos homens com os espíritos, ele fala dos espíritos com os homens, são ocultas ou ostensivas. Nessa primeira frase, me lembra muito Chico Xavier quando ele fala assim: o telefone só toca de lá para cá. A ligação só vem de lá para cá, né? Ou seja, os espíritos que se comunicam com a gente, propriamente dito. As ocultas, as comunicações, não é mediunidade, tá? É comunicação. As comunicações do tipo oculta se verificam por influência boa ou má. Se verificam por influência boa ou má, que eles podem exercer sobre nós a nossa revelia. E essa é a parte mais interessante dessa segunda frase. A nossa revelia, ou seja, querendo ou não. Querendo ou não, receberemos algum tipo de influência, vamos receber algum tipo de inspiração, nós estaremos em comunicação com eles, né? E aí é que a gente vai entender como é que isso se dá, e quando a gente vai pegar lá a segunda parte? Não, na primeira parte logo, lá nos idos do capítulo 4 em diante, ele começa a falar sobre a influência espiritual, né? Sobre as nossas vidas. E aí ele faz aquelas perguntas famosas que a gente costuma repetir aqui em live e fala: olha, os espíritos podem até nos governar se eles quiserem, e etc e tal. E põe muita ênfase nessa influência espiritual, mas deixa muito aquém e às vezes muito na superfície que as brechas, essas coisas, né, essas influências só se dá mesmo porque nós permitimos, de certa forma. Nós permitimos. A comunicação sempre vai existir. Então, o que a gente deve entender com isso? Que se eu estiver numa boa vibe,
vai existir uma comunicação de boa vibe. Se eu tiver numa péssima vibe, vai existir uma comunicação de péssima vibe. Mas que terá sempre uma comunicação, sempre vai ter. E isso, tipo, abre a nossa mente para muitas possibilidades. É como se estivéssemos vivendo em um grande Big Brother, onde temos ali à nossa disposição, entre aspas, tá? A oportunidade de sermos valorizados pelas coisas boas que fazemos, ou pensamos, ou falamos, ou sentimos, ou pelas coisas mais que nós fazemos, ou dizemos, ou sentimos, né? Aí fica aquela questão: que tipo de comunicação eu quero ter, né, com o plano espiritual? Porque se eu sou espírita, eu vou acreditar nisso, na possibilidade de ter uma boa comunicação ou uma má comunicação, dependendo única e exclusivamente de mim, tá? E aí ele conclui dizendo assim: cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Tipo, velho, você é que tem que avaliar. Como é que eu vou avaliar? Aí é esse grande detalhe. Porque é muito fácil logo colocar em termos práticos que, olha, se houver uma péssima influência ou uma má influência, a culpa é sua. Em outras palavras, é basicamente isso que ele está dizendo. Mas se você vai permanecer nisso, ou se você vai permitir isso de uma forma aberta, de uma forma direta, sabe? De uma forma bem permissiva, ou seja, eu permito, né, ser influenciado negativamente, por exemplo, aí é um problema seu. Mas é um problema mesmo, porque o livre-arbítrio, apesar de ser resultado da bondade de Deus para conosco, ele também é a possibilidade de trazer grandes problemas. E isso só ocorre se nós não estivermos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais capazes, pessoas em constante aprendizado. Porque errar não é um grande pecado, gente. Senão Deus não seria soberanamente justo e bom, se ele não aceitasse que nós somos passíveis de erro. Então, ele, vamos dizer, quem sou eu para entender Deus, né, nesse momento? Mas vamos pensar assim: se ele é soberanamente justo e bom, eu não posso comparar o que Deus nos fornece de oportunidade com o que eu acho que eu tenho que ter de oportunidade. Uma coisa é eu acreditar em Deus e outra coisa é acreditar na providência divina. Porque é muito fácil acreditar em Deus, como Jesus diz lá, né, no capítulo 19, se não me engano, de Mateus, que me honram apenas com a boca, né? Tipo, me aceitam, me louvam, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É necessário fazer sempre, é necessário provar que realmente honra a Deus sobre tudo e todas as coisas. Não adianta dizer Deus acima de tudo, de boca. Não. É necessário colocar um pouco mais de prática. É necessário colocar um pouco mais de atitude, de ação. Menos palavras e mais ação, mais sentimento, né? Muita gente com certeza vai pensar em A, vai pensar em B, vai pensar em C, mas a proposta desta live é pensarmos em você. Você que está assistindo, que não para quieto, entra nessa live, vai para outra e vai, pega e assiste a TV e fica assim, sabe? Atento a tudo e a todos e não faz, ou pelo menos não se propõe de imediato, fazer justamente a coisa mais importante que Joana de Ângeles nos pede para fazer em vida, desafios e soluções, que é estar presente. E eu já dei aqui um spoiler da principal temática dessa live, que é vida e soluções, desafios e soluções, fazendo uma ponte direta com este livro. Porque, como eu falei lá no início, né, Ira, a percepção espiritual da vida talvez seja uma das nossas maiores
tentativas práticas de desenvolvimento, enquanto espíritos mesmo. Não é o nosso maior desafio. Segundo Joana de Ângeles, o nosso maior desafio é resistir. Os nossos desafios são a resistência. Ela escreve isso lá no livro Jesus e Atualidade, no primeiro capítulo, Jesus e Desafios. Nosso maior desafio é resistir. Porque somos elementos gerais do universo. Nós também somos elementos gerais do universo. Inclusive, eu estava falando isso numa live que eu fiz ontem, que para poder entender e para tornar mais prático o entendimento sobre o ser elemento geral do universo, é o seguinte: nós estamos num patamar em que às vezes nos achamos superiores a tudo e a todos. Inclusive, nossa vontade é de dominar o universo. Não dominar a nós mesmos, mas dominar tudo que está fora, dentro, nem um pouco. Diga, Fia. Só um pouquinho só, não vou cortar o seu raciocínio. Quem somos nós? Nós sabemos tão pouco de tudo e do todo. Em verdade, nós não sabemos nem quem somos. Nós não temos essa consciência de quem somos. Muitas pessoas não acreditam. Morreu, acabou. E a gente quer saber de tantas coisas que os nossos olhos fisicamente nós não vamos saber, de forma alguma. Continue esse raciocínio. Exato. E quando a gente pensa assim, que eu sou o bambambam, sabe? Ou que eu sou assim mesmo, não vou mudar, etc. A gente está se tornando superior até mesmo a nós mesmos. A nossa arrogância é tão superior que nos consome, né? Tipo, me derruba, me come, né? Me devora. E como elementos gerais do universo, nós podemos ser superiores, sim, mas nós não vamos deixar de ser mais um elemento geral do universo. Eu sou composto de... Eu estou usando um corpo composto de carbono, mas deixando esse corpo, eu continuo sendo um elemento geral do universo, que é tudo aquilo resultado da criação divina. Eu sou mais uma criatura, mais uma criação de Deus. Sabe, o cavalo de Calígula, um dos imperadores romanos mais famosos pelas suas atrocidades e pelo seu mau caráter, né? Ele tinha um cavalo que ele não dava para os filhos o que dava para esse cavalo. Nossa, velho, o cavalo tinha toda uma pompa, uma circunstância, ele comia em jarros de ouro cravejados de diamante, tinha os melhores alimentos, tinha o melhor tratamento, tinha tudo. Era um cavalo superior aos outros, não era? Mas por isso ele deixou de ser cavalo? Não, ele continua sendo cavalo. Então nós podemos ser elementos gerais superiores, mas continuamos sendo elementos gerais. Então, essa questão de posição, essa questão de postura e saber o seu lugar é o que é a proposta do Cristo quando ele fala sobre os humilhados que serão exaltados, né? Quase como uma estratégia. Se você procurar sentar lá na frente no dia das bodas, você vai correr o risco de passar por um grande constrangimento. Do dono da festa chega e pedir para você: vem cá, saia daí, meu filho, porque aqui está reservado para outra pessoa. Em outras palavras, alguém mais importante que você. Vai lá para o fundo. E aí ele diz que é melhor que você procure logo sentar lá atrás para que reconheçam a sua importância e não o contrário. Forçar que o outro reconheça a sua importância. Por que eu estou colocando tudo isso para falar sobre mediunidade? Determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinadas formas de ver e de enxergar a vida nublam a nossa capacidade espiritual de viver a vida, né? E aí eu busco prazeres imediatos, procuro atender os meus próprios interesses, procuro fazer e acontecer e deixo a espiritualidade em segundo plano. Mas, Jardel, eu sou espírita, eu acredito em tudo isso que você está falando, eu acredito e sigo o que está escrito, e nem por isso, me sinto assim como você está falando. Aí é que está. Se eu perguntar, você tem certeza? Muito provavelmente você vai me dizer, tenho certeza disso. Essa é a grande questão da vida. Por que é que eu tenho certeza disso? Se Iracema acabou de falar
que nós nem nos conhecemos. E Iracema, obviamente, está citando o Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um ser humano de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Né? O que está escrito lá e a gente repete o tempo todo? Pois é, o autoconhecimento. Se o Espírito responde que é o autoconhecimento, é porque a gente não se conhece. Então, se os Espíritos estão dizendo que a gente não se conhece, a gente não se conhece. E eles estão apenas relembrando o que Cristo já tinha falado antes. Se permanecerem em minhas palavras, serão considerados meus verdadeiros discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Olha aí. Eu vou conhecer a verdade. Primeiro, antes de me libertar, eu tenho que conhecer a verdade. Que verdade é essa? A verdade sobre mim mesmo. Porque se todo o evangelho do Cristo, ele falando, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pare de julgar, não jogue pérolas aos porcos, ou seja, não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá, orai e vigiai, ou seja, olhe para você, como você está pensando, como você está olhando a vida, como você está agindo, é porque realmente a gente precisa praticar essas coisas, mínimas coisas, para nos conhecer. E para me conhecer, eu não posso ficar disperso. Eu tenho que estar concentrado em mim mesmo. Para quê? Para estar presente. Para estar atento às coisas que eu estou ouvindo o outro falar. E não aqui já ensaiando a próxima resposta. Isso acontece muito ultimamente. A gente está conversando com alguém e diz que está conversando, não está nem ouvindo a pessoa, está pensando em outras coisas. Ou então, tipo, já não está ouvindo a resposta que a outra está dando e você já está pensando no próximo argumento. A gente nunca está presente. E isso é preocupante. Porque quanto mais disperso nós ficamos, mais ignorantes em relação ao outro nós ficamos também. Nós tratamos o outro como uma coisa e não como uma outra pessoa, né? Então, as coisas têm que começar realmente daqui de dentro. E eu sei que não é a primeira vez que eu trago isso, mas, desculpe, é o tema da minha vida, tá? Então, todas as vezes que me convidam para dar palestra, é sempre nesse aspecto que eu vou trazer, porque eu procuro dar pontos de ligação em todos os temas que a gente aborda na doutrina espírita. E talvez seja uma boa prática. Talvez, porque é uma atividade minha. Sou eu estudando o Espiritismo para aprender a praticar. Estudando para aprender. Lembre, todo estudante estuda. Ou todo aprendiz estuda, mas nem todo estudante aprende, né? Então, eu prefiro ser aquele que está no ofício, na oficina, lá aprendendo a fazer sapato, do que aquele que não sai da mesa, da escrivaninha e, tipo, palavras e palavras e palavras, como diz Hamlet, né, de Shakespeare. O que você está lendo? Palavras, palavras, palavras. Então, são aspectos importantes que a gente vê na literatura espírita e, tipo, deveria estar chamando a nossa atenção e a gente continua na religiosidade rasa, na prática da barganha. Eu vou ali marcar aqui um horário na minha agenda para praticar o meu espiritismo. Olha só que coisa interessante. O espiritismo tem dia e hora para ser praticado. Só quando eu vou lá no Centro Fraterno, Luz e Caridade, é que eu me sinto bem e à vontade para exercer a minha espiritualidade, como se exigisse um lugar. Ou seja, é a busca da transformação moral do ponto de vista externo. Eu preciso de um lugar, eu preciso de uma pessoa, eu preciso do ambiente perfeito, propício, eu preciso dos amuletos e das bengalas necessárias para poder exercer a minha espiritualidade. São coisas que a gente pode começar a se questionar. Então, como eu estava dizendo, essa aqui é a temática da minha vida e eu estou buscando resolver questões particulares a partir deste princípio. Aí fica aquela pergunta, qual é a sua? Busque e achareis. Bata e ela se abrirá. Não é isso que Jesus disse? Mas é você que tem que buscar para poder achar, né? E é você que tem que bater. Mas não se preocupe, pode não ser fácil no início, dependendo da sua história reencarnatória, pode ser mais difícil do que foi para mim.
ou que foi para Iracema, pode ser mais difícil do que para a maioria das pessoas. Mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. E para uma pessoa que tem fé, nada é impossível. Não é palavras minhas, palavras do Cristo. Quando ele diz, olha, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer àquela montanha, vá, e ela vai. Para você, nada seria impossível. Ele fala logo depois que fala da montanha, ele fala isso. Para você, nada seria impossível. Para a pessoa que tem fé. Ou seja, agarra a charrua e diz, eu não vou largar até achar. Eu vou encontrar. Vou dar uma paradinha de vez em quando para descansar, mas vou voltar. Porque qualquer estudo desse tipo exige o quê? Regularidade, disciplina e recolhimento. Não são palavras minhas, são palavras de Kardec, no item 4 do Livro dos Espíritos. O cuidado de não se deixar levar por achismos que abre uma brecha enorme na nossa consciência que se chama auto-obsessão. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela dedica um capítulo bem curtinho, mas muito preciso, falando sobre auto-obsessão. Vale muito a pena dar uma lida. Porque ela diz que as ideias fixas que nós criamos sobre nós mesmos permitem que a gente seja objeto da obsessão simples sobre nós mesmos. Coisa que a gente não sabia que poderia haver até que surgisse a psicologia profunda para trazer um pouco mais de base para o conhecimento do eu, para o conhecimento do nós, né? Em um aspecto mais profundo. A gente só pensava que, e a gente abusa disso, né? Dizendo que é obsessão espiritual, é sempre de desencarnado para encarnado. A gente esquece que tem de encarnado para encarnado também, que Sueli traz essa novidade. Tem de você para você mesmo. Antes da obsessão simples, é assim que começa a obsessão simples começa com a auto-obsessão. Também pode começar com a auto-obsessão. Quando é que eu tenho uma ideia fixa? Por exemplo, já alguém aqui tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. Quem quiser que me aguente, que me engula, é muito comum a gente ouvir isso. Olha, eu não consigo ser diferente, sabe, Jardel? Eu adoro pessoas que chegam assim para falar assim comigo. Elas são tão verdadeiras. Eu não consigo ser diferente, Jardel. Não, eu não vou mudar. Faz parte da minha natureza. Só que massa. Eu, enquanto espírita, ai de mim se disser a autora desse campeonato, conhecendo os aspectos do autoconhecimento, do autodescobrimento, eu vou acabar eu mesmo me atacando se eu disser uma frase dessa, porque na mesma hora que eu digo uma frase dessa, eu me lembro, mas não é assim, porque nós estamos em constante transformação. E o ser, não existe um ser permanente. O ser permanente é o espírito, que é volátil e está em constante mudança. Hoje, eu posso ser uma pessoa melhor do que fui ontem. A diferença entre o eu hoje e o eu de ontem é apenas a força de vontade, o querer mudar. É um despertar diferente, com mais entusiasmo ou com mais... Eu não vou resumir a sentimentos, tá? Porque existem as complexidades aí, né, que traz umas certas diferenças entre um amanhecer de um dia e um amanhecer de outro dia. Você pode, sim, amanhecer super triste e desolado. Faz parte do fenômeno mediúnico, que acontece de forma muito mais intensa durante a nossa noite de sono, que é quando a gente está desprendido do corpo e a nossa espiritualidade está livre para sofrer, inclusive, as influências que a gente não quer. Sabe-se lá Deus para onde é que a gente vai enquanto dorme, né? Aí, às vezes, a gente acorda, a cama está toda desforrada, e a gente nem sabe que ali aconteceu uma luta. Né? Tipo, acorda e olha, misericórdia, tive um mal dormir retado. Mas você se sente mal? Às vezes não se sente mal. Você acorda super bem, só a cama que está toda... Tá uma desgrameira só.
né? Um lençol de um lado, fronha do outro, parecendo até que houve uma guerra ali, tá? Você acorda super bem. Mas e nos dias que eu acordo super mal? Qual é a solução em cima desse aspecto da mediunidade? Eu acordo super mal, super cansado, super estressado. Faz uma revisão rápida de consciência, exercita aí a memória e procura lembrar o que foi que eu fiz ou o que eu ando fazendo, que pode estar influenciando a minha noite de sono. Não consegui achar uma resposta rápida. Vai para o YouTube. Noite péssima de sono. Vai vir meio mundo de explicações. Vai assistindo, vai procurando fontes que possam te ajudar a entender. Do ponto de vista, não só do ponto de vista espiritual. Porque o que é nascido da carne é da carne, como disse Jesus a Nicodemos. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do espírito é do espírito. É necessário distinguir o que vem de um e o que vem do outro. E se a gente não sabe de onde vem, a gente tem que buscar. Tem que descobrir. Ah, mas vai passar. Vai passar, mas você sabe quando vai voltar? Ou talvez não passe, vai esperar para ver? Bem, você tem livre-arbítrio, você decide, eu não estou nem aí. Mas eu, aqui, no meu papel de facilitador espírita, não estaria cumprindo bem o meu papel dentro do movimento espírita se não lembrasse dessas pequenas nuances, né? Não estou aqui para servir de bengala, nem para converter, nem para convencer ninguém, não. Só para esclarecer, facilitar e dar a chance de, assim como me deram a chance, ser autossuficientes. Vocês serão autossuficientes. Vocês vão, tipo, depois dessa live, pegar todas as referências que Jardel trouxe e vão lá também buscar e desenvolver o conhecimento em cima da mesma fonte que Jardel usou. Repito, eu estou trazendo essa abordagem porque é o tema da minha vida. Talvez seja da sua, ou talvez não. Só vai descobrir se for lá. Mas é olhando para uma coisa, sabe? Quando acontece assim, você atira no que viu e acerta no que não viu. Quando a gente pega uma coisa para começar a estudar, para começar uma abordagem mais profunda sobre eu mesmo, aí vai começando a aparecer a ponta do barbante. Te puxa e aí vem coisa. E aí vai chegar o dia em que o grande mesmo, porque é uma situação reveladora, autodescobrimento vai acontecer. Joana, em Vida, Desafios e Soluções, ela fala isso. Quando a gente descobre em nós as barreiras que nos impedem de nos tornar pessoas melhores, como Cristo. Se Cristo fala, esse é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, eu já tenho uma referência para poder dizer, eu não estou seguindo a Cristo, é por isso que isso está acontecendo comigo. Eu tenho uma referência, modelo e guia. Os espíritos desencarnados já disseram, eles falando, né? Não somos guias. Quem é modelo e guia para a humanidade? Jesus. Então, para de encher o saco dos espíritos e abusa do evangelho. Pega o Novo Testamento, vai estudar. Modelo e guia moral, gente, é Cristo. Não são os espíritos. Motivos de queda não são os espíritos, somos nós mesmos. Se a causa não está nessa vida, está na vida anterior. Se não acredita nisso, não perca seu tempo com o espiritismo, tá? Porque o espiritismo é isso. Ele diz que ninguém passa pelo que não merece. Mas também ele diz que todos nós temos chances de resgatar. Mas para resgatar, exige esforço. Exige trabalho. Não é moleza. A depender do que nós tenhamos feito no passado, ou até mesmo ainda nessa vida, nós podemos ter algo mais para pagar ou algo menos para resgatar. Mas depende da minha disposição de fazer. Tudo se resume na minha disposição. Vale a pena olhar sempre do ponto de vista macro. Mas não perca tempo. Eu não sou digno de dar conselhos. Mas se eu pudesse dar conselhos, eu diria que começasse com as coisas pequenas, porque elas são mais difíceis de enxergar.
Tipo, eu começo a conversa com alguém, eu começo a leitura, e aí vem aquele cansaço, vem aquele desprezo com aquela pessoa, vem aquele ranço. A gente pode já começar a fazer nossas reflexões a partir daí. Por que é que eu estou sentindo esse ranço? Por que é que o que ela está falando eu não estou achando engraçado? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu volto lá para o início da nossa conversa, quando eu digo sobre as certezas. Você tem certeza realmente que esse ranço que você está sentindo é seu? Será que você não abriu uma brechinha sentimental para que outro não se aproveitasse da sua mediunidade para se comunicar com outro com quem você está conversando, passando esse ranço para ele? Nem tudo aquilo que eu digo sou eu que falo, e nem tudo aquilo que falo sou eu que digo. Nem tudo aquilo que eu sinto sou eu que sinto, e nem tudo aquilo que o outro sente é ele que sente. Se estamos presentes, vamos perceber isso, essas nuances da comunicação espiritual em nossas vidas, nas nossas relações, mas é nas pequenas coisas. A certeza do achismo é a coisa mais perigosa para a auto-obsessão. É a coisa mais fácil de promoção da auto-obsessão. É quando eu digo que eu tenho certeza sobre especulações. Quando eu digo que eu tenho certeza sobre as coisas que eu acho. Ah, mas eu acho que o que ele está falando é isso. Ah, mas eu acho que o que ele está dizendo está fazendo. Ah, eu acho que o que aconteceu ali, sabe o que foi, fulana? Foi ele fazendo. Ah, concordo. E aí fica, tipo, construindo conhecimento com base em achismo. Olha que coisa absurda. Faz mais sentido quando a gente pega Jesus falando assim, eu não julgueis para não serem julgados. E a gente acha que julgar é apenas contar o dedo para o outro. Não é fazer especulações da vida do outro também. É super perigoso para nós. Porque a certeza, gente, é sempre burra. A sabedoria está nos questionamentos. Por quê? Deixa eu tentar entender. Ele falou, ele foi infeliz numa fala. Seja ele qualquer pessoa. Vamos lembrar, estamos no mesmo barco, né? Nós estamos seguindo pelo mesmo caminho. Nós não estamos no planeta Terra encarnado, ninguém aqui é melhor que ninguém, não. Então eu olho para o outro e eu vejo ele dizer uma frase infeliz. Em vez de já moralizar, levantar a bandeira e começar a fazer e acontecer, escrachar e exigir que ele se desculpe, etc e tal, vou fazer uma pergunta para ele. Por que você está dizendo isso? De onde é que você está tirando essa ideia? Quem não está comigo está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Mateus capítulo 12. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Todo o ensino moral do Cristo é baseado em conduta moral. E é a moralidade que nos impulsiona para as grandes revelações da nossa vida. Eu acho que era só isso tudo que eu queria trazer para vocês. Deixo aí essas recomendações, essas referências. Espero que vocês peguem para estudar e criticar e procurar até refutar o que Jardel trouxe, porque a ciência espírita é uma ciência de grandes questionamentos. Então, ninguém melhor do que nós mesmos para poder construir o conhecimento a partir dessa discussão, mas que seja uma discussão moral, né? Uma discussão civilizada, uma discussão baseada em fundamentos, não em achismos, né? Já passamos desse tempo, né, Ira? Com certeza. Teve uma pessoa aí na live que está dizendo assim, Jardel, minha cabeça agora deu um nó. Oh, meu Deus. A pessoa estava falando aí, eu estava aqui só lendo. Jardel, minha cabeça agora deu um nó. Espero que tenha sido no bom Realmente. sentido.
Realmente, essas lives, realmente que, aliás, essas lives, a doutrina espírita, na sua literatura vasta, né, nas obras de Kardec, é realmente para que dê um nó, para que você desperte, desate este nó. Desate. E você só pode desatar este nó quando você parar e olhar para dentro de você. Quando você procurar entender quem realmente é você. Em vez de você querer entender o que é o mundo, o que são as pessoas ao seu redor, o autoconhecimento, ele é a parte da nossa essência que a gente precisa compreender. Quando você para de olhar para fora, fecha os olhos para se sentir, aí você começa a entender quem é você. Quando você compreende, você falou aí tão bem, que o corpo físico, na verdade, eu sempre brinco, ele é o nosso avatar. Para estar aqui, nós precisamos dele, né, Jardel? É verdade. É o nosso avatar, né? É a nossa vestimenta. E nós já vestimos tantas, assinamos tantos nomes aí no passado, que nenhum de nós somos espíritos aqui, a grande maioria já tivemos vivências várias, nenhum de nós somos espíritos assim tão novos, né? Se bem que existe sim, porque o Pai, ele não para de criar nunca, não é isso? O universo e as pessoas, e essa luz, essas consciências, e seus no universo e nos multiversos, e onde nós não temos consciência da criação de Deus, que nós queremos saber tantas coisas, e em verdade a gente não tem o autoconhecimento de saber quem somos nós. Nós duvidamos da nossa fé, duvidamos dessa possibilidade, dessa força que nós temos, e através do pensamento, focar, centralizar nessa força chamada fé. Nós, por vezes, você falou aí, você fez uma explanação maravilhosa, não estamos nos sentindo bem, é um obsessor. É obsessor. Que a culpa de tudo é o espírito. É o espírito. É um espírito aí, não sei quem é, que está me trazendo pensamento, quando nós é que precisamos estar atento aos nossos pensamentos. Porque eles abrem brechas, você falou aí claramente, esses nossos pensamentos, eles abrem brechas para sintonias boas ou más. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por isso. Uma certa feita, Jardel, eu vou contar um caso, chegou uma pessoa lá, fez assim, Iracema, eu vim aqui para você fazer um trabalho. Eu digo, como assim? Eu acho que o grande trabalho você vai fazer para você mesmo, né? Que é trabalhar as suas ideias, é clarear os pensamentos, é levar o seu padrão vibratório. Mas você não faz trabalho nenhum aqui? Eu digo, não faço trabalho nenhum. Eu não faço trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho é você. E eu percebo que nós não queremos ter esse trabalho de nos trabalhar. Resolva, Iracema. Nós não... Para fazer um trabalho, entendeu? Quer dizer, a nossa frequência, quem dita ela somos nós. É o que pensamos. A nossa frequência é o que nós pensamos, é a energia que nós jogamos no universo. Muitas pessoas, quando jogam um tipo de energia, ele vai se condensando. E aí vai criando uma egrégora, não é verdade? E essa egrégora é aquilo que está aí permeando aí o nosso planeta, inclusive, né? Então, é isso mesmo, Cida. As lives são um grande aprendizado. Pois é isso aí, é o despertar. É o despertar, é o que nós precisamos. Mas não é despertar o outro também. É primeiro despertar em nós, quem somos nós. Para depois, juntos, a gente criar uma só vibração de amor. E o amor sim, é esse o remédio para todos nós que queremos seguir o caminho de luz. Então, a mediunidade, Jardel falou aí claramente, que para ela ter
uma sequência de bem, de luz, para que a gente possa se conectar com a luminosidade do Pai, dos mentores, amigos queridos, das pessoas do bem, depende muito de nós. Do que nós fazemos, do nosso entendimento, romper as nossas dificuldades. Você falou muito bem quando você disse, né, mediunidade, as soluções, as dificuldades e as soluções. É justamente isso. E nós podemos fazer isso. Alguns espíritos, eles falam que no futuro, quando nós nos entendermos como seres de luz, que podemos transcender o corpo físico enquanto dormimos, ou então até quando fazemos uma meditação. Algumas pessoas fazem com facilidade, outras não, porque há pessoas que numa simples meditação têm uma transcendência. Há pessoas que numa simples meditação vão até lugares, planos espirituais, sem nem estar deitado dormindo, mas estão ali, fazendo ali de olhos fechados, entrando numa frequência interior e se exteriorizando para o verso. Porque nós somos isso, nós não somos, como você falou, esse carbono, esse corpo físico, nós estamos. Então, é isso que nós precisamos entender, que nós podemos sim, nós podemos entrar em contato com os nossos irmãos que já desencarnaram, os nossos entes queridos, e eu estava falando e cortei minha fala e coloquei outra coisa, mas alguns espíritos falam que através desse autoconhecimento, cada vez mais a gente vai conseguir, de uma forma mais fácil, entrar em contato, exercer essa mediunidade, porque ela é inerente a cada um de nós. Então, Jardel, minha gratidão a você por trazer aí, você é uma pessoa que eu sinto quando você fala do Evangelho, como você gosta das palavras do Evangelho, como você traz com tanto fervor o Evangelho nas suas lives, porque não adianta, você falou tudo aí, não adianta, Senhor, Senhor, não é? Dizemos tanto que amamos Jesus, e é tão difícil seguir. Queremos sempre que Jesus faça um milagre por nós. Quando ele disse, né, passa por ti, né, que eu te ajudarei, né, que o Pai te ajudará. Então, nós precisamos trabalhar a nós mesmos, é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos passando por essa pandemia, precisamos aprender a ser pacientes conosco e com os outros, nossos irmãos. Precisamos, numa época dessa, sempre elevar os nossos pensamentos de uma forma, não só eu, não só a minha família, porque a minha família não é só isso. A minha família transcende. Nós fazemos parte da família universal. Então, é dessa família que eu estou falando. Vamos nos reunir, enfim, nessa família, para que a gente possa, juntos, conectados, vamos vibrar pela paz, vamos vibrar, estamos vivenciando, no momento de pandemia, formas tão cruéis de poder, eu digo cruéis, de poder, quando em verdade, nada temos, nada nos pertence. Tudo que está aqui, nos está por empréstimo. Em algum momento nós deixaremos e seguiremos, levando apenas o que conseguimos de aprender. Porque é tão difícil quando nós vestimos o corpo físico e as capacidades do espírito de percepção, de visualização, além da matéria, quando nós engrossamos os nossos sentimentos e às vezes até pelo sofrimento, ficamos vulneráveis a tantas energias que nos fazem até perder a fé. Isso dificulta muito a nossa ascensão espiritual. Então vamos sim continuar aí vibrando, não é? E vibrando pela paz, vibrando aí, estamos precisando realmente, neste momento, de união fraterna. Estamos precisando orar, e orar por todos nós, porque aquilo que está acontecendo no Oriente
chega até nós. O planeta é como se fosse uma bolha. As energias todas circulam. Estamos todos no mesmo barco. E só sairemos juntos, encarnados, se nos unirmos, mudando a frequência vibratória que está aí. Não adianta revolta. Não adianta disseminar o ódio. Porque o antídoto do ódio é o amor. E é isso que todos nós precisamos ter em nossas consciências. Bem, vamos fazer a nossa vibração. A minha água já está aqui juntinho de mim. Eu já sinto a frequência já formada dos mentores que eles nos pedem para que a gente sintonize nessa frequência. Então, irmãos queridos, vamos fazer isso. Aqueles que querem uma fluidificação das águas, uma magnetização, pode colocar as mãos em cima da água, mentalizar o que ele aflige, mentalizar aquele irmão que está sofrendo, aquele irmão que desencarnou há pouco tempo, que a luz se faça na sua caminhada, na sua nova caminhada, no seu retorno ao mundo espiritual. E nós pedimos ao Pai, Criador da vida, que nos permita, neste momento, entrar nessa vibração em sintonia com essa frequência de paz, de amor, de cura, cura do corpo e da alma, daqueles que estão necessitando, nos dando equilíbrio e centralidade. Oremos, pois, então, irmãos. Mentalize aquilo que te aflige, porque tudo passa, e isso também passará. Mentalize e envolva em luz aquele irmão sofredor que está perdendo a centralidade no desespero. Mentalizemos equilíbrio, irmãos queridos, tantos irmãos unidos agora, vibrando por todos nós, e tu podes entrar nesta frequência de amor, se assim quiseres fazer. Nosso irmão Flecha Ligeiro está com a sua flecha iluminada, que gira em forma de círculo, permitindo a entrada de tantos irmãos tarefeiros. Nosso irmão Ramatize, que agora chega, com tantos tarefeiros